Meu marido ligou e disse sem respirar: "Não volte mais para casa. Minha mãe não quer confusão." E antes que eu perguntasse que confusão, a linha morreu. Eu fiquei parada dentro do carro com o pisca-alerta ligado no meio da rua Oscar Freire, como se a cidade inteira tivesse diminuído o volume, menos o meu coração. O rádio ainda tocava um samba antigo daqueles que minha mãe amava, mas eu não ouvia a música. Eu só ouvia a frase dele repetindo como uma sentença. Eu tinha acabado de sair do trabalho. Blazer claro, salto no pé, a bolsa no banco do passageiro. Eu não era uma mulher sem rumo. Eu tinha rotina, metas, reunião marcada para a manhã seguinte. Eu tinha uma vida organizada. E mesmo assim, em 5 segundos, eu virei alguém que não pode voltar para casa. Eu disquei de volta. Chamada recusada. Mandei mensagem curta porque eu não imploro. O que aconteceu, eu estou chegando. Preciso pegar minhas coisas. Eu me atende. 3 pontinhos apareceram e sumiram de novo, e nada veio. Quando eu liguei para o porteiro do condomínio, ele atendeu com a voz baixa como se alguém estivesse do lado dele. "Dona Helena, é melhor a senhora não subir hoje." Eu engoli seco. O que foi que meu marido falou? Silêncio. Ele disse que a senhora já tinha ido embora, que não quer confusão aqui embaixo. Meu estômago virou. Eu desliguei sem discutir e coloquei o endereço do prédio no GPS mesmo assim. Era ridículo. Eu estava indo para a minha casa como se fosse visita. O caminho até o condomínio foi curto, mas parecia que eu atravessava uma fronteira invisível. Eu parei no sinal e vi gente com sacola de feira casal, andando de mão dada, um senhor com o cachorro. E eu só pensava como assim eu não posso entrar no lugar onde eu durmo. Cheguei. O hall tinha aquele cheiro de limpeza e perfume caro que o síndico exigia. A música ambiente tocava algo neutro, sem alma. O tipo de lugar onde tudo parece bonito, até você ser expulsa. O porteiro me viu pela câmera e hesitou. Eu vi a mão dele tremendo levemente no interfone. "Dona Helena, eu avisei. Eu só vou subir. Abre, por favor." "Eu não posso." Eu desci do carro e fui até a portaria. O vidro me separava como se eu fosse uma estranha. Eu conhecia aquele homem há anos. Eu já tinha levado panetone para ele no Natal. "Você está me dizendo que eu não posso entrar na minha própria casa?" Ele não me encarou. "Desculpa, mas ele deixou ordem." "Ele quem?" Eu sabia a resposta, eu só queria ouvir. "O senhor Marcelo." "Meu marido." Eu respirei devagar, sentindo o meu peito apertar. Não era só vergonha, era traição em forma de protocolo. "Então chama ele, agora." O porteiro fez que sim com a cabeça, pegou o interfone e apertou o ramal. E eu ouvi a voz da minha sogra alta do lado de dentro. Ela estava ali, no meu prédio, no meu hall, como se fosse dona do lugar. "Marcelo não vai descer. E você, Helena, já deu. A família precisa de paz." Eu travei. Olhei para a porta giratória, para os vasos de vidro, para a câmera no canto. Tudo parecia filmar a minha humilhação. Eu tentei manter a voz firme. "Dona Lúcia, eu só quero entrar e pegar minhas coisas." Ela riu. Não foi uma risada alegre. Foi uma risada de desprezo. "Suas coisas. Você está confundindo. Tudo o que tinha ali era da casa. E a casa é do meu filho. Mulher de verdade não faz escândalo." Eu sentia minha garganta arder, porque eu conhecia aquele tom. Aquele tom de mulher tem que aceitar, mulher tem que engolir. Dona Lúcia era o tipo de sogra que acreditava que família era um brasão. Ela falava de tradição como se fosse religião. Churrasco de domingo, feijoada no sábado, piada com cerveja na mão. E a nora sentada no canto sorrindo, mesmo quando queria chorar. E eu tinha tentado caber naquele molde por anos. Eu ainda tentei naquela noite. "Eu não vou fazer escândalo. Eu não gritei com ninguém. Eu só quero saber o que está acontecendo." Ela ficou séria. "Você sabe muito bem. Não se faça." "Eu não sei." "Sabe sim. Você é difícil. Sempre foi. Mulher que trabalha demais acha que manda. Meu filho precisa de uma esposa de verdade." A frase bateu como um tapa. Esposa de verdade.
Eu passei a mão no meu cabelo e senti minhas unhas tremendo. Eu tinha feito tudo certo. Eu tinha sido correta, fiel, discreta. E ainda assim, eu estava do lado de fora ouvindo que eu não era de verdade. Eu olhei para o porteiro. Você vai mesmo me deixar aqui? Ele sussurrou quase sem mexer a boca. Eu não tenho escolha, dona Helena. Eu não discuti. Eu não implorei. Eu dei meia volta. Subi no carro, fechei a porta com calma, e só quando eu liguei o motor é que eu percebi minhas mãos estavam geladas. No caminho eu não consegui respirar direito, e o pior não era o que minha sogra tinha dito. O pior era o silêncio do Marcelo. Porque a voz dele no telefone tinha soado ensaiada. Como se ele estivesse lendo um roteiro. Eu parei num semáforo e uma memória veio com força como um flash. Há 2 semanas, Marcelo tomou banho e deixou o celular virado para baixo, coisa que ele nunca fazia. Eu comentei de leve, brincando. Ué, tá escondendo o quê? Ele sorriu rápido. Nada, só hábito. 3 dias depois, no carro, eu senti um cheiro diferente na camisa dele. Um perfume doce jovem que não era meu. Eu perguntei. No escritório tem muita gente. Reunião, cliente. Ele não sustentou meu olhar. Depois disso, minha sogra começou a me tratar como se eu já tivesse sido julgada. Ela não me atacava direto. Ela me diminuía com frases curtas como facas. Você não sabe cuidar de homem. Mulher que manda demais perde tudo. Família é família. Você nunca entendeu. Eu entendi agora. Eles não estavam bravos comigo. Eles estavam me substituindo. E eu era o obstáculo. Foi por isso que ele disse não volte. Não era medo de confusão. Era medo de eu ver algo. Eu não fui para hotel. Não ainda. Eu não queria chorar num quarto pago por diária olhando para uma parede neutra. Eu fui comer. Um restaurante simples, mas limpo, daqueles com toalha xadrez e cheiro bom de comida caseira. Era terça, mas parecia domingo ali dentro. Tinha gente rindo, um senhor falando alto sobre futebol e alguém cantando baixinho junto com o pagode que tocava na TV. Eu sentei sozinha perto da janela, pedi feijoada pequena porque eu precisava de algo que lembrasse casa, mesmo sem casa. Quando o garçom trouxe o prato, o cheiro do feijão preto com linguiça me atingiu de um jeito que doeu. Era a comida que minha mãe fazia quando eu voltava cansada da faculdade. Era conforto. Era cuidado. Só que naquela noite eu estava sozinha. Eu mexi no celular de novo. Nada, nenhuma mensagem. Eu estava segurando o garfo como se fosse um objeto estranho, quando uma voz suave me chamou. Minha filha, você tá bem? Eu levantei o olhar. Na mesa ao lado, uma senhora de cabelo preso, brincos discretos, sorriso de quem já viu muita coisa na vida. Ao lado dela, um senhor de camisa social aberta no colarinho. E na frente, um homem de uns 40 anos com uma menina pequena sentada no colo, mexendo num guardanapo. A senhora apontou para a cadeira vazia. Se você quiser, vem comer com a gente. Comer sozinha assim, dá um aperto. Eu devia dizer não. Eu devia me proteger. Eu não conhecia aquelas pessoas. Mas eu já tinha perdido o direito de voltar para casa. O que mais eu podia perder naquela noite? Eu levantei devagar. Eu não quero atrapalhar. Atrapalhar nada, o senhor disse firme. Senta. Aqui ninguém fica sozinha. Eu sentei. A menina me olhou com olhos curiosos e depois escondeu o rosto no pescoço do homem como se fosse tímida demais para o mundo. Ela se chama Luísa, ele falou com uma voz baixa contida. A senhora sorriu. E eu sou Dona Ana, esse é meu marido, seu Roberto, e esse aqui é o Rafael. Rafael fez um gesto leve com a cabeça, educado. O olhar dele era calmo, mas tinha uma tristeza antiga ali escondida atrás da postura. Eu tentei sorrir. Helena. Dona Ana pegou um pedaço de laranja e colocou no meu prato como se fosse minha mãe. Come, Helena, depois você fala. Eu não consegui segurar. Não foi choro de novela, foi umidade no olho e um nó na garganta que eu tentei engolir com feijoada. Meu marido me ligou e disse para eu não voltar para casa. Rafael não reagiu como alguém curioso. Ele reagiu como alguém que já tinha visto dor de perto. Dona Ana apertou minha mão por cima da mesa.
E por quê? Eu balancei a cabeça. Ele disse que a mãe dele não quer confusão. Seu Roberto soltou um seco como quem entende o tipo. Sogra mandona, eu conheço. Dona Ana deu uma risadinha triste. O nome disso não é confusão. O nome disso é controle. Eu respirei e falei a verdade sem enfeite. Eles me barraram na portaria. Eu não consegui entrar. O garfo de Rafael parou no ar por um segundo. Ele olhou para mim direto. Eles te barraram, com ordem dele. Eu assenti. Ele não me perguntou mais nada. Só disse muito baixo, como se escolhesse cada palavra. Então não é briga, é estratégia. Eu franzi a testa. Como assim? Rafael apoiou o cotovelo na mesa sem teatralidade. Quando alguém impede você de entrar em casa e fala não faz confusão, geralmente é porque quer que você pareça culpada. Dona Ana completou no mesmo tom calmo. Eles querem que você vá embora, como se tivesse ido por vontade própria. Eu senti um arrepio subir pelos meus braços. Mas por quê? Seu Roberto respondeu simples como homem velho que já viu muita safadeza. Dinheiro, patrimônio e mulher nova. Eu engoli seco, minha boca ficou amarga mesmo com a comida. Rafael pegou o celular e mostrou algo para Luísa distraindo a menina. Depois olhou para mim de novo. Você tem para onde ir hoje? Eu hesitei. Eu posso ir para um hotel. Dona Ana fez uma cara de reprovação mais doce. Hotel nada. Você vai dormir na nossa casa hoje. Amanhã a gente pensa. Eu devia recusar. Eu devia dizer eu me viro. Mas eu não tinha forças para ser forte o tempo todo. Obrigada, eu sussurrei. Rafael falou baixo, quase como um aviso. Só uma coisa, Helena. A partir de agora, não conversa mais por ligação com ele. Tudo por mensagem, tudo por escrito. Entendeu? Eu assenti, e pela primeira vez naquela noite eu senti algo diferente da dor. Eu senti direção. Eu estava pegando meu prato para levantar quando Dona Ana segurou meu braço. Come mais um pouco, você vai precisar. E eu comi, porque naquele momento aquela mesa era o único lugar onde eu não me sentia descartável. Quando saímos do restaurante, o ar da rua estava úmido. São Paulo tinha aquele cheiro de noite e gasolina, e pressa. Eu agradeci de novo, e Rafael foi na frente carregando Luísa no colo. A menina estava quase dormindo com a cabeça tombada no ombro dele. Dona Ana entrou no carro primeiro. Seu Roberto abriu a porta para mim como se eu fosse da família. E foi aí que eu vi. Do outro lado da rua, perto de um carro preto, Marcelo estava parado. Ele falava baixo com uma mulher jovem, cabelo bem arrumado, vestido justo salto alto. Minha sogra estava com eles. Dona Lúcia ajeitou o cabelo da moça, com a intimidade de quem já chama de filha. Marcelo viu meu carro, viu meu rosto, e não teve nem coragem de fingir. Ele simplesmente virou o corpo, como se eu fosse um erro que ele queria apagar da memória. Meu peito apertou tanto que eu senti falta de ar. Rafael percebeu meu olhar e seguiu a direção. O que foi? Ele perguntou. Eu não consegui responder de primeira. Só falei com a voz fria, quase sem emoção. É ele. Rafael ficou imóvel por um segundo. Depois abriu a porta do carro com calma, como um homem que não gosta de palco, mas entende quando a vida exige firmeza. E Marcelo deu um passo na direção da mulher, como se estivesse protegendo ela de mim. Como se eu fosse o perigo. Eu senti uma coisa endurecer dentro de mim. Não era ódio, era lucidez. Naquela noite eu entendi. Eles não estavam me expulsando só de casa, eles estavam me substituindo. E a minha casa já tinha outra dona ensaiando o lugar. No mesmo instante, meu celular vibrou. Uma mensagem do Marcelo. Helena, você saiu. Não volta atrás agora. Assina o acordo e acaba com isso. Eu olhei para a tela e sorri sem alegria. Porque ele tinha cometido um erro. Ele tinha colocado em palavras o que queria provar com mentiras. E agora, eu tinha isso registrado. Eu respirei fundo, guardei o celular e entrei no carro de Dona Ana. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Eu ainda estava em choque. Só que agora, eu também estava acordada.
Eu não dormi de verdade naquela noite. Eu deitei no quarto de hóspedes da casa da Dona Ana com a sensação de que o colchão era firme demais, o silêncio era grande demais e a minha vida tinha virado outra coisa sem me pedir licença. A casa deles não era luxuosa, era limpa, cheirosa, com retratos antigos na parede e uma manta dobrada no sofá. Tinha cheiro de café passado e bolo simples, cheiro de gente que ainda acredita em família. Dona Ana insistiu para eu tomar banho e comer alguma coisa antes de deitar. Eu aceitei porque eu não queria parecer fraca, mas também porque meu corpo já estava funcionando no automático. Rafael colocou Luísa na caminha dela e ficou na sala sem fazer barulho. Eu vi quando ele ajeitou a mochila da escola da menina para o dia seguinte, como se aquela rotina fosse o único ponto fixo do mundo dele. E aquilo de um jeito estranho me acalmou. Eu me sentei na cama com o celular na mão, encarando a mensagem do Marcelo de novo. Helena, você saiu. Não volta atrás agora. Assina o acordo e acaba com isso. Eu queria responder com ódio, queria escrever 1000 coisas, mas eu ouvi a voz do Rafael na minha cabeça tudo por escrito sem cair na armadilha. Então eu respondi apenas o necessário. Eu não saí. Eu fui impedida de entrar. Isso é diferente. Eu quero acesso à minha casa e às minhas coisas. Amanhã, em horário comercial. Eu qualquer conversa, só por mensagem. Ele demorou 2 minutos. Marcelo, não distorce. Você sabe como minha mãe fica. Marcelo, você sempre foi difícil. Marcelo, não me obriga a tomar medidas. Medidas? Essa palavra foi como um aviso. Eu tirei print de tudo, coloquei numa pasta, data, hora, sequência, sem drama. Como quem salva provas de um acidente. Porque era isso, um acidente, só que de propósito. Quando eu finalmente fechei o olho, eu sonhei com a porta giratória do condomínio rodando e eu do lado de fora sem conseguir entrar. De manhã, Dona Ana bateu na porta com cuidado. Café tá na mesa, minha filha. Eu levantei e fui até a cozinha. Seu Roberto já estava sentado, lendo notícia no celular com óculos na ponta do nariz. Rafael estava de pé, preparando uma lancheira pequena. Luísa apareceu de pijama, o cabelo amassado, e me olhou como se eu fosse uma visita que não tinha ido embora. Dona Ana puxou uma cadeira para mim. Na mesa tinha pão francês, manteiga, um prato com queijo branco e uma garrafa de café forte daqueles que acordam até quem não quer acordar. Como ela disse, problema grande não se resolve de estômago vazio. E eu obedeci. Meu celular vibrou de novo. Mensagem da minha sogra. Dona Lúcia, bom dia. O Marcelo está muito magoado com você. Dona Lúcia, você pode ser inteligente e encerrar isso como uma mulher decente. Dona Lúcia assina e segue sua vida. Não envergonha a família. Eu li sem responder. Seu Roberto percebeu meu rosto e perguntou. Eu assenti. Ele soltou um suspiro pesado. Essa mulher não quer paz. Ela quer vitória. Rafael sentou na minha frente pela primeira vez desde que eu cheguei. A postura dele era calma, mas os olhos atentos. Helena, eu vou ser direto. Eles estão construindo uma versão, e você precisa construir a sua com fatos. Eu bebi um gole de café. Eu só quero entrar e pegar minhas coisas. E vai, mas não sozinha. Dona Ana cruzou os braços. De jeito nenhum sozinha. Eu não estava acostumada a receber cuidado assim, e isso me deu uma vergonha estranha, como se eu não merecesse. Rafael continuou. Você tem prints das mensagens. Ótimo. Agora você precisa do registro de que foi barrada no prédio. A câmera do hall, a ordem no livro da portaria, qualquer coisa. E precisa solicitar isso do jeito certo. Eu franzi a testa. O síndico vai me entregar. Vai entregar se você pedir por escrito e falar a palavra certa, formalização. E se não entregar, melhor ainda, porque vira indício. Seu Roberto apontou com o queixo para o meu celular. E esse papo de você saiu, ele já está tentando fazer parecer abandono. Eu engoli seco. Ele é capaz de falar que eu larguei tudo. Dona Ana pegou minha mão. Minha filha, homem, quando quer trocar de mulher, ele primeiro troca a história. Eu senti uma onda de náusea, porque era isso.
Ele queria trocar a história, trocar a esposa, trocar o mundo e me deixar com o rótulo de confusão. Eu respirei fundo. Eu vou no condomínio hoje. Eu mesma falo com a administração. Rafael levantou. Eu vou com você. Eu ia recusar por orgulho, mas ele não me deu espaço. Não é por você, é pela estratégia. Eu engoli a resposta e aceitei. No caminho de volta para o meu prédio, a cidade parecia normal demais para o que eu estava vivendo. Gente indo trabalhar, ônibus lotado, motoboy, passando padaria abrindo. E eu ali, com o coração preso numa guerra doméstica disfarçada de paz da família. Quando eu desci do carro na frente do condomínio, o porteiro me viu e ficou pálido. Eu não fui até o vidro. Eu fiquei em pé ereta esperando ele abrir. Ele abriu. O hall parecia menor do que na noite anterior. Talvez porque agora eu não estava em choque. Eu estava fria. O porteiro veio até mim. Dona Helena, eu quero falar com o responsável pela portaria agora e quero uma cópia do registro de ontem. Ele olhou para o Rafael como se perguntasse quem é esse homem. Rafael falou com voz calma, sem ameaça. Ela está solicitando por escrito. Se preferirem, a gente formaliza por e-mail com o síndico e com a administradora do condomínio. A palavra formaliza fez o porteiro engolir em seco. Eu vou chamar o supervisor. Um homem apareceu com crachá e postura defensiva. Eu mostrei meu celular às mensagens. Meu marido disse que eu saí, mas eu fui impedida de subir. Eu quero o registro de quem deu essa ordem, em que horário e o motivo. O supervisor se mexeu desconfortável. Senhora, isso é assunto de família. Eu cortei educada. Não, isso é assunto de acesso e direito de moradia. E o condomínio registrou, então eu quero a cópia do registro. Ele tentou sorrir. A senhora sabe como é, a gente só segue ordem do morador. Eu sou moradora. Silêncio. Eu continuei firme. Eu quero a cópia. Ou eu vou pedir por escrito e, se negarem, vou solicitar por vias legais. Simples. Rafael não disse nada. Ele só ficou do meu lado como uma parede discreta. O supervisor pediu 1 minuto e foi para a sala. Eu fiquei sozinha ali olhando para o elevador como quem olha para um lugar proibido. E então eu ouvi passos. Um salto fino, um perfume doce. A mulher jovem apareceu no hall carregando uma bolsa cara, como se fosse dona do espaço. Ela olhou para mim com um sorriso pequeno. Helena, né? Eu não respondi de primeira. Eu só observei. Ela tinha aquele ar treinado de eu não sou a vilã. Eu só vim buscar umas coisas, ela disse. Marcelo pediu para eu resolver. Eu ri sem humor. Marcelo pediu. Ela fingiu compaixão. Não precisa ser assim. Ele está tentando fazer o melhor. Eu olhei nos olhos dela. O melhor para quem? Ela hesitou 1 segundo, só um. E ali eu vi a verdade. Ela queria a minha casa, a minha vida, o meu lugar. Eu virei o rosto e fui embora antes que minha mão tremesse. Porque era isso que eles queriam. Eles queriam me ver perder o controle. Rafael segurou meu braço de leve como aviso silencioso. Não dá esse presente para eles. O supervisor voltou com uma folha impressa meio amassada. Aqui é o registro da ocorrência. Consta que o senhor Marcelo solicitou o bloqueio do acesso da senhora, às 19h12. Eu li, linha por linha. Meu estômago virou de novo, mas dessa vez com lucidez. 19h12, exatamente na hora em que ele me ligou. Eu tirei foto do documento. E antes que eles pudessem recolher, eu pedi... E o vídeo da câmera do hall? Isso, só com autorização do síndico? Rafael falou... Então a senhora Helena vai solicitar por e-mail agora mesmo. E vamos guardar a resposta. Eu saí do prédio com aquela folha como se fosse um pedaço da minha dignidade devolvida. Mas a guerra estava longe de acabar. Quando entrei no carro, meu celular vibrou com notificação do banco. Alteração de dados cadastrais realizada. Eu abri o coração gelando. Não era só a conta conjunta. Era o meu endereço de correspondência. Tinha sido trocado para outro endereço. Um endereço que eu não reconhecia. E logo em seguida, mais uma mensagem do Marcelo.
Marcelo, eu avisei. Não me obriga a fazer isso do jeito difícil. Marcelo, a partir de hoje eu vou resolver tudo. Eu segurei o celular com força. Dona Ana estava certa. Ele primeiro trocou a história. Agora ele estava trocando o meu nome, nos lugares onde importava. Eu olhei para Rafael com a voz baixa, mas firme. Ele está mexendo no banco, no meu cadastro. Rafael fechou a cara pela primeira vez. Então ele está acelerando. Eu respirei devagar, como quem entra num ringue sem plateia. Ótimo. Eu olhei para a tela de novo e escrevi apenas uma linha. Então, amanhã eu também resolvo, do jeito certo. E naquele instante eu soube não era só um divórcio, era uma tentativa de me apagar. E eu não ia desaparecer em silêncio. Eu não chorei no carro. Eu só fiquei olhando para a tela do celular, vendo meu endereço de correspondência, trocado como se fosse uma coisa pequena, porque era assim que o Marcelo queria que parecesse. Um detalhe. Uma burocracia. Mas eu conhecia esse tipo de detalhe. Era sempre por detalhes que as pessoas eram roubadas. Rafael encostou o carro num posto perto de uma padaria. Pediu 2 cafés pequenos e um pão na chapa. Eu não queria comer, mas aceitei o café porque eu precisava de alguma coisa quente na mão para não tremer. Me mostra a notificação do banco, ele pediu direto. Eu entreguei o celular. Ele leu, respirou fundo e fez uma pergunta que me cortou. Você tem conta individual e conta conjunta? Tenho as duas. A conjunta eu quase não uso. Eu já deixava a maior parte do meu dinheiro na minha conta. Ótimo. Isso te salva. Mas ele mexeu no seu cadastro, então ele tem acesso a algum canal. Pode ser senha, pode ser token, pode ser contato interno. A gente precisa bloquear isso hoje. Eu bebi o café e senti a garganta arder. Ele tá fazendo isso pra quê? Pra me assustar. Rafael respondeu sem olhar pro copo. Pra te cansar e pra te transformar em mulher problemática. Quando você cansa, você assina o que for. Eu fiquei em silêncio por 2 segundos. Depois falei baixo. Eu não vou assinar nada. Rafael finalmente olhou para mim firme. Então a gente vai agir como gente adulta. Sem barraco, sem grito, sem correr atrás dele. Hoje você vai fazer 3 coisas. Agora. Ele pegou uma caneta e escreveu no verso de um recibo. Banco bloquear alteração e pedir relatório. Cartório ata notarial das mensagens e registros. Notificação extrajudicial pedindo acesso e cessar manipulação. Eu li e assenti como quem recebe um mapa. E se ele tentar dizer que eu tô perseguindo ele? Rafael sorriu de lado sem humor. Ele vai tentar. Por isso tudo é oficial. Tudo é formal. Tudo é limpo. Eu digitei uma mensagem pro Marcelo e mandei antes de perder coragem. Qualquer alteração em cadastro, conta ou patrimônio sem meu consentimento será formalizada. Já tenho um registro do bloqueio de acesso no condomínio. Ele não respondeu. Mas não respondeu porque ele estava ocupado fazendo outra coisa. Eu sentiria isso em breve. No banco, a atendente me recebeu com aquele sorriso treinado que some quando a conversa fica séria. Eu expliquei objetiva. Sem história triste, só fatos. Meu endereço foi alterado hoje sem minha autorização. Eu quero o protocolo, o registro da solicitação e o bloqueio imediato de alterações sem minha presença. A atendente pediu meus documentos. Eu entreguei tudo com a mão estável. Por fora, eu parecia calma. Por dentro, eu estava segurando uma queda. Ela olhou no sistema, franziu a testa. Senhora, foi uma solicitação pelo aplicativo com confirmação por SMS. Eu senti o sangue descer do rosto. Eu não confirmei nada. Consta aqui confirmado. Eu segurei o balcão. Rafael entrou na conversa educado, mas cortante. Então a senhora está nos dizendo que houve acesso indevido. A cliente quer o relatório completo da ocorrência, os dados do IP e o bloqueio de movimentações sensíveis imediatamente. A palavra IP fez a atendente mudar o tom. Ela levantou, pediu licença, foi falar com um gerente. Eu fiquei sentada olhando para a parede, ouvindo o ar-condicionado e sentindo um gosto metálico na boca. Não era medo, era a sensação de ser invadida sem ninguém tocar em mim.
O gerente veio com postura de vamos resolver. Senhora Helena, vamos bloquear alterações cadastrais e definir uma palavra de segurança presencial. Também vamos abrir protocolo de contestação. E eu quero isso por escrito, eu disse. Ele assentiu. Rafael pediu uma coisa a mais. E a partir de agora, qualquer solicitação feita em nome dela vai precisar de comparecimento presencial, não apenas SMS. O gerente concordou, mas eu vi nos olhos dele e isso acontece mais do que deveria. Eu saí do banco com um papel na mão e uma certeza no peito. Marcelo tinha acesso a coisas demais. E ele não ia parar na burocracia. No cartório, eu fiz a tal ata notarial. A escrevente foi cordial. Leu minhas mensagens, viu os prints, viu o registro do condomínio, viu a mensagem dele dizendo você saiu. Ela carimbou tudo com a calma de quem já viu muita gente rica tentando transformar mentira em documento. E naquele lugar com cheiro de papel e tinta, eu senti algo que eu não sentia desde a ligação. Controle. Enquanto a ata ficava pronta, meu celular vibrou, um número desconhecido. Eu atendi. Helena, aqui é a Márcia. Eu trabalho na clínica da sua sogra. Eu travei. Minha sogra não tinha clínica, mas ela tinha amigas que se achavam donas do bairro inteiro. Quem é você? Eu tô ligando para te avisar porque eu gosto de você. A dona Lúcia tá falando para todo mundo que você teve um surto, que você saiu de casa e abandonou o Marcelo. Ela tá tentando pegar testemunha. Eu fechei os olhos devagar. Era isso. Eles não estavam só mexendo em banco e condomínio. Eles estavam montando plateia. Obrigada por avisar, eu respondi fria. Você pode me mandar isso por mensagem? Ela hesitou. Posso. Ótimo, só por escrito. Eu desliguei e olhei para Rafael. Ele já tinha entendido pelo meu rosto. Eles estão espalhando que eu surtei, eu falei. Rafael respirou fundo. Previsível e perigoso. Perigoso como... Ele respondeu sem rodeio. Se eles conseguirem te pintar como instável, eles conseguem pedir medida protetiva contra você. Conseguem te tirar do processo emocionalmente. E conseguem acelerar um acordo ruim. Eu senti um frio nas costas. Então eu tenho que ser perfeita. Não, você tem que ser documentada. Eu quase ri, mas não tive vontade. Depois do cartório, nós fomos direto ao escritório dele. Pequeno, simples, organizado. Nada de ostentação. Rafael era o tipo de homem que não usava o trabalho como vitrine. Ele imprimiu a notificação extrajudicial. Você vai pedir 3 coisas: acesso à residência para retirada de pertences, preservação de bens e cessação de alterações cadastrais. E vai avisar que qualquer tentativa de te difamar será registrada. Eu assinei, meu nome no papel saiu firme. Helena Sampaio. Como se eu carimbasse, eu ainda existo. Quando eu saí do escritório, meu celular vibrou com uma mensagem do Marcelo. Finalmente. Marcelo, você tá fazendo isso por quê, Marcelo? Eu queria resolver em paz. Marcelo, olha o que você tá causando. Eu demorei 1 segundo para responder, porque eu sabia que ele queria me puxar para a emoção. Ele queria que eu reagisse. Eu respondi curto. Paz não é me trancar para fora e mudar meu cadastro. Paz é verdade. Você tem até amanhã para liberar minha entrada com horário agendado. Ele visualizou e não respondeu. No fim da tarde, Dona Ana me chamou para jantar. A casa cheirava a alho refogado e carne. Seu Roberto estava no quintal com uma caixinha de som baixa tocando um samba antigo, não alto, não festa. Só aquele som que entra na pele e diz, você ainda está aqui. Luísa veio com o desenho na mão, um boneco de palito segurando a mão de outro boneco de palito. Ela me entregou sem falar, depois correu para o sofá. Eu engoli seco. Eu não era mãe de ninguém, eu não queria tomar o lugar de ninguém, mas aquela criança estava aprendendo a confiar. E no meio do caos da minha vida, isso era quase insuportavelmente bonito. Durante o jantar, eu contei o básico do banco e do cartório. Dona Ana apertou a boca. Isso é coisa de homem covarde. Ele quer te fazer duvidar de você mesma.
Seu Roberto balançou a cabeça. Covarde e apressado. Quando o homem apressa é porque ele já tem alguém esperando. Eu olhei para o prato e a imagem da mulher de salto no hall voltou como um corte. Eu pensei que o pior já tinha acontecido. Eu estava errada. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era uma notificação do aplicativo do condomínio, um comunicado geral. Assunto: mudança de moradores, atualização cadastral. Eu abri e li devagar, sentindo o ar sumir do meu peito. Comunicamos que a partir desta data, a unidade 1704 passará por atualização de cadastro de morador responsável. Eu li de novo e de novo. Morador responsável. Não era só endereço, não era só acesso. Ele estava tentando mudar o status do apartamento como se eu nunca tivesse existido. Rafael pegou meu celular, o rosto dele endureceu. Isso aqui é grave. Ele pode fazer isso. Tentar ele pode. Conseguir, depende do que ele já manipulou. Eu senti o garfo escorregar da minha mão. Dona Ana levantou, pegou um copo de água e colocou na minha frente. Beba. Eu bebi, mas a água não desceu. Meu coração batia forte e rápido, como se quisesse sair do meu peito e ir resolver sozinho. Eu olhei para Rafael e minha voz saiu baixa, sem tremor. Amanhã eu vou entrar naquele apartamento, com horário, com testemunha, com tudo. Rafael assentiu. Amanhã você entra, e amanhã você pega o que é seu. Eu respirei fundo e pela primeira vez desde o começo eu senti algo que não era dor nem choque. Era decisão. E naquele instante meu celular vibrou mais uma vez. Mensagem da Dona Lúcia. Curta, cruel, como sempre. Dona Lúcia, você pode correr atrás de papel, mas casa não segura homem. Amanhã você vai entender. Eu olhei para a tela e senti um gelo perfeito se formar dentro de mim. Porque eu entendi o recado. Amanhã eles iam oficializar a nova esposa dentro da minha casa. E eu precisava estar lá. Eu acordei antes do despertador com a sensação de que o ar estava mais pesado. Não era ansiedade comum. Era aquele instinto de sobrevivência que só aparece quando você percebe que alguém está tentando reescrever sua vida, usando a sua ausência como prova. Na cozinha, Dona Ana já estava de pé, mexendo o café, como se aquilo fosse um ritual de proteção. Dormiu. O suficiente, eu respondi. Seu Roberto apareceu com a chave do carro na mão, sério. Hoje ninguém vai te olhar de cima. Hoje você vai entrar com a cabeça erguida. Rafael chegou logo depois, camisa clara, pasta preta, aquele jeito calmo que parecia conter o caos ao redor. Eu marquei com o síndico às 10, ele vai estar lá, e eu pedi para registrarem tudo no livro da portaria. Você vai subir acompanhada. Eu assenti e engoli o café como se fosse remédio. Luísa apareceu na porta segurando um ursinho. Ela me olhou por 2 segundos e depois colocou o ursinho na mesa do meu lado sem dizer nada. Dona Ana sorriu triste. Ela faz isso quando quer dar sorte. Eu toquei o ursinho com cuidado como se fosse um amuleto. Obrigada, Luísa. Ela desviou o olhar, mas eu vi o cantinho da boca dela levantar um pouco. Eu respirei fundo. Hoje eu ia voltar para a minha casa. Ou pelo menos para o lugar que um dia foi minha casa. No caminho até o condomínio, eu quase não falei. Eu olhava pela janela e sentia São Paulo passando rápido, indiferente. Moto-ônibus, gente andando com pressa. A cidade não parava por ninguém. Quando chegamos, eu vi de longe um carro parado na vaga de embarque. Um carro preto. E eu vi o que eu não queria ver. Dona Lúcia estava ali, impecável, cabelo alinhado, bolsa de marca postura, de quem entra para resolver a vida dos outros. Ao lado dela, ela. A mulher jovem do salto fino. Vestido claro, maquiagem perfeita e aquele sorriso pequeno como se eu fosse só um atraso burocrático. Meu estômago se contraiu, mas eu não deixei aparecer. Rafael estacionou e abriu a porta para mim. Lembra do que eu falei, poucas palavras. Tudo registrado, não dá palco. Eu assenti e saí do carro. A portaria parecia outra. Ou talvez fosse eu que estava diferente. O porteiro me viu e abriu rápido, quase aliviado por eu não estar sozinha.
O síndico apareceu no hall com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Dona Helena, Senhor Rafael, bom dia. Dona Lúcia deu um passo à frente sem pedir licença. Síndico, eu já expliquei. Ela saiu por vontade própria. Meu filho só quer paz. Eu olhei para ela com a calma que eu treinei a noite inteira. Eu não saí. Eu fui impedida de entrar. E isso está no registro de vocês. O síndico pigarreou. Vamos manter a cordialidade. Rafael abriu a pasta e tirou um papel. Aqui está a notificação extrajudicial. A senhora Helena vem apenas retirar pertences pessoais com supervisão do condomínio e solicitamos preservação da unidade sem alteração de cadastro enquanto o processo estiver em andamento. A mulher do salto fez uma cara de tédio. Ai, gente, que exagero. Eu virei o rosto para ela sem elevar a voz. Exagero é bloquear o acesso da esposa e depois dizer que ela saiu. Ela abriu a boca para responder, mas Dona Lúcia cortou. Você sempre gostou de confusão, Helena. Sempre. Eu senti o peito apertar, mas eu não mordi a isca. O síndico chamou o supervisor e liberou o elevador com chave. Eu entrei com Rafael do meu lado. O síndico veio atrás como testemunha. Ninguém mais entrou. Quando a porta do elevador fechou, eu senti um silêncio esmagador. O espelho me devolveu meu próprio rosto. Eu estava pálida, mas meus olhos estavam firmes. Respira, Rafael, disse baixo. Eu respirei. E quando o elevador chegou no 17º andar, eu senti como se eu estivesse voltando para um lugar que já não me pertencia. O corredor tinha o cheiro familiar de sempre uma mistura de limpeza e ar-condicionado. A mesma luz fria no teto, a mesma porta marrom no final. A minha porta. O síndico destrancou com a chave de acesso de emergência porque a fechadura tinha sido atualizada. Atualizada sem mim. Ele abriu. Eu dei o primeiro passo para dentro e parei. Porque a sala não estava em reforma, não estava mexida. Ela estava ocupada. Tinha uma mala no canto, um blazer feminino jogado no sofá, uma caixa aberta com cabides. E na mesa de centro, uma taça de vinho ainda com marca de batom. A minha casa tinha cheiro de perfume doce. Eu fechei os olhos por um segundo. Não para chorar, para não vomitar. Tá tudo bem, o síndico perguntou desconfortável. Eu abri os olhos. Tá. Minha voz saiu baixa sem tremor. Isso assustou até a mim mesma. Eu fui até o quarto. E o golpe foi mais preciso ali. No meu closet, um espaço inteiro tinha sido esvaziado. Meus vestidos estavam amontoados num canto como roupa velha. E no lugar, roupas novas dobradas com cuidado como uma inauguração. A cama tinha lençol trocado. E no criado mudo, um frasco de perfume que eu nunca usei. Eu segurei a beirada do armário com força. Rafael ficou atrás de mim sem tocar, só presente. Você quer pegar o quê primeiro? Ele perguntou. Eu virei lentamente. Tudo o que for meu. Eu peguei uma mala e comecei com o básico: documentos, laptop, joias de família, contratos. Eu não ia sair dali sem o que me protegia. O síndico acompanhava de longe, nervoso, como se tivesse medo de encostar em alguma coisa e virar parte do problema. Quando eu abri a gaveta onde eu guardava meus papéis importantes, meu coração deu um salto. Ela estava vazia. Vazia demais. Eu senti o sangue subir. Cadê minha pasta azul? Rafael se aproximou. Que pasta? A pasta com os documentos do apartamento, do seguro, do meu imposto. Tudo. Eu me virei para o síndico. Isso estava aqui. Alguém mexeu. O síndico levantou as mãos. Eu não sei, senhora. Eu não entro em unidade sem autorização. Eu já sabia quem tinha mexido. Marcela. Ele tinha tirado meus documentos para eu não ter chão. Eu puxei o celular e mandei mensagem na hora com o dedo firme. Eu estou no apartamento com o síndico. Minha pasta de documentos sumiu. Onde está? A resposta veio rápido demais. Como se ele estivesse esperando. Marcelo. Você está invadindo minha casa, Marcelo. Eu vou chamar a polícia. Eu li e senti uma risada seca subir pelo meu peito. Não saiu. Ficou presa. Minha casa. Agora era minha casa.
Rafael falou baixo. Ele vai tentar virar a cena. Ele quer que você pareça invasora, continua, sem gritar. Eu assenti e continuei arrumando minhas coisas. Cada peça na mala era um pedaço do que eu ainda controlava. Quando eu fui até a cozinha pegar meus utensílios pessoais, eu ouvi a porta bater. Passos rápidos. Voz feminina. Marcelo, ela tá aqui. E então ele apareceu. Meu marido. Na minha frente. Ele entrou como se tivesse direito de entrar em qualquer lugar do mundo, com aquela postura de homem que acha que tudo ainda vai se ajeitar. Atrás dele, a mulher do salto. E minha sogra sorrindo como se fosse um jantar de família. O síndico ficou duro pálido. Senhor Marcelo, eu avisei que teria retirada supervisionada. Marcelo nem olhou para o síndico. Ele olhou para mim, só para mim. Helena, sério, você veio fazer isso? Eu respondi como quem lê um relatório. Eu vim buscar o que é meu. Ele olhou para as malas e fez uma cara de desprezo. Você está exagerando? Sempre exagerou. Dona Lúcia entrou na sala como se fosse dona do apartamento. Helena acabou. Você saiu. Agora é hora de ser adulta e aceitar. A mulher do salto deu um passo à frente e segurou o braço do Marcelo possessiva. Amor, deixa. Ela só quer atenção. Eu encarei aquela mão no braço dele e senti algo frio se solidificar de vez. Eu olhei para Marcelo. Você me trancou para fora ontem às 19h12. Você mudou meu cadastro no banco. Você tirou meus documentos. E agora você entra aqui com ela, como se eu fosse uma visita. Ele abriu a boca, mas Rafael falou antes, firme e baixo. Marcelo, qualquer tentativa de impedir a retirada configurará abuso e coação. Está tudo registrado. Marcelo olhou para Rafael com raiva, como se ele tivesse surgido do nada. Quem é esse cara? Eu respondi por cima, sem emoção. Alguém que não tem medo do seu teatro. Dona Lúcia estreitou os olhos. Então é isso. Você já tem homem. Por isso saiu. Eu senti vontade de rir, mas só senti. Eu não saí. Vocês me empurraram. Marcelo deu um passo à voz elevando. Eu não empurrei ninguém. Você sempre quis mandar, sempre quis controlar minha vida. Eu não ergui o tom. E mesmo assim eu fui a única aqui que tentou manter isso em pé. A mulher do salto soltou uma risadinha irritante. Ai, que drama. Vamos, Marcelo, chama logo a polícia e resolve. E ele fez. Ele tirou o celular e discou. Na minha frente. Alô, polícia. Tem uma mulher invadindo minha casa e me ameaçando. Eu ouvi me ameaçando e senti a realidade virar do avesso. Rafael se aproximou do síndico. Senhor, por favor, registre em ata, ele está fazendo denúncia falsa durante retirada supervisionada. O síndico tremia, mas assentiu. Eu fiquei parada, em silêncio, de pé. Marcelo terminou a ligação e olhou para mim com um sorriso pequeno, como se ele tivesse acabado de ganhar. Pronto, agora eu quero ver você fazer confusão. Eu olhei para ele e respondi tão fria que até a mulher do salto parou de rir. Confusão? É o que você está construindo desde o dia que decidiu me trocar. O elevador apitou no corredor. Passos. 2 policiais. O ar do apartamento ficou pesado como concreto. O primeiro policial perguntou. Qual é o problema aqui? Marcelo apontou para mim. Ela invadiu. Ela tá fora de si. Eu não me mexi. Eu só levantei o celular e abri a pasta de evidências. Prints. Registro do condomínio, notificação, tudo. E falei a verdade numa frase curta. Eu sou a esposa. Fui bloqueada na portaria ontem. Hoje estou retirando meus pertences com o síndico. Ele está mentindo. Os policiais olharam para o síndico. O síndico confirmou nervoso. E naquele instante, Marcelo percebeu que o palco que ele montou tinha testemunha do lado errado. Mas ele ainda tinha uma carta. Ele se virou para os policiais e disse com a voz calculada. Eu quero uma medida protetiva. Ela é instável. Ela pode fazer algo. Eu senti o chão gelar sob meus pés, porque eu entendi. Ele não queria só me tirar de casa. Ele queria me tirar do direito de reagir. Rafael me olhou sério. Agora a gente entra na fase mais suja, ele sussurrou.
E eu pela primeira vez pensei, se eles conseguem me pintar como ameaça, eu posso perder tudo antes de provar a verdade. O policial puxou um bloco e perguntou meu nome completo. Eu respondi firme. Helena Sampaio. Mas por dentro, meu coração batia como tambor de carnaval antes do desfile. Porque eu sabia. A partir daquele momento, o Marcelo não estava só tentando me substituir. Ele estava tentando me silenciar oficialmente. E eu precisava agir antes que fosse tarde. O policial olhou meu celular, depois olhou para o síndico, depois para o Marcelo. E por alguns segundos, o apartamento ficou tão silencioso que eu consegui ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. Senhora Helena, a senhora está calma, o policial disse com aquele tom de quem já viu de tudo. O senhor está dizendo que ela é instável, mas eu não estou vendo ameaça aqui. Marcelo cruzou os braços fingindo indignação. Você não conhece ela. Ela é fria, ela faz tudo calculado. Ela pode... Pode o quê? Eu cortei sem elevar a voz. Pode provar que o senhor mentiu. A mulher do salto soltou um af irritada. Marcelo, isso tá passando vergonha. Dona Lúcia avançou como se fosse dona da situação. Ela está querendo destruir a família. Ela é uma mulher que não sabe o lugar dela. O policial levantou a mão firme. Senhora, por favor, eu preciso de fatos. Rafael se aproximou e mostrou a notificação extrajudicial e o registro do condomínio com o horário do bloqueio. Eles foram avisados. Hoje havia supervisão. A denúncia é falsa. O segundo policial mais velho olhou para o Marcelo com um cansaço frio. O senhor bloqueou o acesso dela ontem? Marcelo hesitou. Só um segundo. Esse segundo foi tudo. Eu só quis evitar confusão. Evitar confusão ou evitar que ela visse o que o senhor estava fazendo dentro do apartamento, eu perguntei. Marcelo fechou a cara. Helena, para. Eu olhei para a taça com batom na mesa e depois olhei para ele. Para o quê? Para de existir. Porque foi isso que você tentou fazer comigo. O policial anotou algumas coisas e falou direto. Não há motivo para medida protetiva agora. A senhora está retirando pertences. Se o senhor insistir em denúncia falsa, isso pode virar problema para o senhor. A expressão do Marcelo mudou. Aquele controle dele escorreu. Eu não sorri. Eu não comemorei. Eu só continuei colocando minhas coisas na mala. Na hora de sair, eu parei na porta do quarto e olhei uma última vez para o closet bagunçado, para meus vestidos amontoados, para o lençol trocado. Eu senti uma dor limpa firme como uma lâmina. E eu disse a frase mais simples do mundo. Eu nunca achei que ia sair daqui assim. Marcelo deu um passo como se fosse dizer alguma coisa, mas Dona Lúcia puxou o braço dele. Não fala mais com ela, ela quer cena. Cena? Tudo para eles era cena. Minha vida era cena. Minha dor era cena. Meu casamento era cena. Eu saí com as malas sem olhar para trás. No elevador, o síndico respirou aliviado, como se tivesse se livrado de uma bomba. Rafael segurou a porta para mim e falou baixo. Agora você vai fazer a coisa mais difícil, você vai continuar calma, enquanto eles tentam te enlouquecer. Eu encarei a porta do elevador firme. Eu não vou enlouquecer, eu vou limpar meu nome. Nos meses seguintes, eles tentaram de tudo. Tentaram me pintar como desequilibrada, tentaram jogar vizinho contra mim, tentaram espalhar versão em roda de família. Mas eu não dei frase longa, não dei grito, não dei áudio chorando. Eu dei documento. O registro do condomínio, a ata do cartório, as mensagens à denúncia falsa, tudo foi entrando no lugar como peças de dominó. E o Marcelo, que achava que eu ia desaparecer por cansaço, começou a entender uma coisa. Eu não era confusão. Eu era consequência. Quando ele percebeu que ia perder mais do que eu, ele tentou uma última carta. Ele me ligou de madrugada como se o tempo não existisse. Helena, por favor, vamos conversar. Eu não atendi. Eu respondi por mensagem como sempre. Agora é tarde para conversa. Agora é hora de assinatura, no papel certo. E foi assim que terminou.
Sem abraço, sem pedido de perdão bonito, só com o que tinha que ser verdade escrita, divisão justa e um silêncio que não dava mais espaço para manipulação. Eu fiquei com o que era meu, sem exagero, sem vingança suja, e eu saí com a única coisa que eu não deixaria na mão deles, meu nome. Eu achei que depois disso eu não ia sentir mais nada, mas eu estava errada. Porque existe uma parte da dor que a gente não resolve no cartório. A gente resolve na mesa de jantar quando alguém pergunta: você comeu com sinceridade? Dona Ana e seu Roberto continuaram me chamando para almoçar. Todo sábado tinha feijoada farofa laranja na mesa, e no fundo sempre um samba baixinho tocando como se a casa deles fosse um abrigo contra o mundo. Luísa foi chegando mais perto devagar. No início ela só me olhava de longe, depois ela sentava no mesmo sofá, depois ela começou a deixar brinquedo do meu lado como quem dizia: não vai embora. Um dia eu fui buscar ela na escola com Rafael. Ela saiu correndo e se jogou no colo dele e depois olhou para mim. Tia Helena, você vem amanhã. Eu engoli seco. Eu venho. Rafael me olhou pelo retrovisor e eu vi no olhar dele uma gratidão silenciosa e um medo. O medo de perder de novo. Ele nunca foi um homem de frases bonitas, ele era de presença. E foi assim que a gente começou. Sem romance de novela, sem juras. A gente começou nos detalhes, no remédio da criança no café, feito tarde no silêncio respeitado, quando a memória da esposa dele doía. Uma noite de chuva, Luísa dormiu no sofá. Rafael ficou parado olhando para ela por muito tempo. Às vezes eu acho que ela vai esquecer a mãe, ele disse baixo. Eu respondi simples. Ela não vai esquecer. Ela só vai aprender a viver sem sangrar todo dia. Ele respirou fundo. E você vai conseguir viver sem sangrar? Eu demorei, mas respondi a verdade. Eu já estou vivendo, eu só precisei de um lugar para sentar. Ele não disse nada, só segurou minha mão firme como quem não promete o mundo, só promete ficar. 5 anos se passaram sem pressa. Eu não virei outra pessoa, eu virei uma versão mais inteira de mim. E num domingo de manhã, Dona Ana me chamou na cozinha e falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minha filha, você já é nossa família faz tempo. Só falta o papel dizer o que o coração já decidiu. Eu ri emocionada. Dona Ana. Ela ajeitou meu cabelo como mãe. Você chegou naquela mesa quebrada e a gente te consertou um pouco. Agora deixa a vida te dar o resto. Eu casei com o Rafael num salão simples e elegante, com pouca gente e muita verdade. Nada de ostentação, nada de revanche exibida. Só música boa, comida boa e uma paz que eu achei que nunca ia sentir de novo. Seu Roberto entrou comigo no braço. Dona Ana chorou sem vergonha. Luísa foi minha daminha com um vestido claro e um sorriso tímido que parecia luz. E foi ali no meio daquele amor quieto que eu vi o Marcelo. Parado perto da porta como alguém que veio confirmar se eu tinha realmente seguido em frente. Ele estava mais magro, mais apagado, sem aquela arrogância de homem no controle. Ele me viu e não soube o que fazer com o próprio rosto. Eu não fui até ele, eu não precisava. Na hora do brinde, eu peguei o microfone e disse só o que era verdadeiro. 5 anos atrás, eu sentei sozinha num restaurante, achando que eu tinha perdido tudo, e uma família que eu nem conhecia me ofereceu uma cadeira. Hoje, eu só quero agradecer, porque vocês me deram um lar quando eu não tinha para onde voltar. Luísa correu até mim e me abraçou pela cintura. E num impulso doce, ela falou alto, sem ensaio, sem filtro. Essa é minha mãe também. O salão inteiro ficou em silêncio por 1 segundo. E depois veio um suspiro coletivo, como se todo mundo entendesse o tamanho daquela frase. Eu vi o Marcelo engolir seco. Ele olhou para a menina, olhou para mim, olhou para Rafael. E ali naquele ponto exato ele entendeu a verdade inteira. Na noite em que ele me expulsou, ele achou que eu ia cair. Mas eu não caí. Eu fui acolhida. E eu me tornei mais amada do que antes. Os olhos dele ficaram úmidos por um instante curto. Não foi arrependimento bonito, foi só o choque de perceber que ele perdeu algo que não volta. Ele deu um passo como se quisesse falar comigo.
Dona Lúcia apareceu atrás dele ainda dura, ainda orgulhosa, e puxou o braço dele tentando manter a pose. Mas Marcelo não tirava os olhos de Luísa. E eu vi ali a única punição que ele realmente merecia. Não era minha raiva. Era me ver feliz sem ele. Eu voltei para o Rafael, peguei a mão dele e continuei a festa como se o passado fosse apenas passado. Porque minha vingança nunca foi destruir o Marcelo. Minha vingança foi sobreviver com elegância e seguir em frente com dignidade. No fim da noite, quando eu saí do salão, o vento estava fresco. Eu senti o perfume do café que vinha da rua, misturado com o som distante de samba de algum bar. Rafael apertou minha mão. Você está bem? Eu olhei para frente sem olhar para trás. Agora eu estou em casa. E foi assim que eu venci. Frio, limpo e definitivo. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Às vezes a vida tira tudo de um jeito brutal, só para te mostrar que existe um tipo de família que não nasce do sangue, mas do cuidado. E se você está me escutando de Portugal ou de qualquer lugar da União Europeia, eu quero te dizer uma coisa: a dor muda de idioma, mas a dignidade é a mesma em qualquer país. Escreve aqui nos comentários de que cidade você está assistindo na Europa. Eu vou adorar ler e te responder. Se essa história tocou, você compartilha com alguém que precisa lembrar que ainda existe recomeço. E se inscreve no canal, porque aqui você nunca vai estar sozinho.